Bom dia! Agora sim, tá melhor. Até o meu rosto ficou melhor. Porque eu preguei o que eu tinha que pregar esses 2 dias. Falei que eu ia para Ezequiel, mas não, o Senhor tá me chamando é para cá. Eu fui lá em 1 Coríntios 13, também não é lá, é aqui, tá? É aqui. Meu Deus, mas é muita ligação. Eu acho que eles estão assim, eles não estão conseguindo entrar aqui para assistir minhas lives. Aí eles ficam ligando. Vamos lá. Lá em 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 4, 7, até o 15. Até o 15, vamos lá. O poder de Paulo vem só de Deus. O poder de Paulo vem só de Deus. Olha, queridos, que é algo muito interessante você meditar, tá? Que o poder de Paulo vinha de quem? De Deus, não era de Paulo. Eu gosto de falar de Paulo, tá? Eu gosto quando eu pego assim pra falar de alguém de bem. Tô de bem. Eu falo. O poder de Paulo vinha de Deus. Paulo curava, Paulo pregava, Paulo, não está na Bíblia que ele ressuscitava. Paulo advertia, Paulo conservava, Paulo criava, Paulo chorava. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Certo? Em tudo somos atribulados, queridos, essa é um conforto para vocês, tá? É um consolo para vocês, um conforto. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O morrer em Cristo. Esse morrer é a carne, tá? Eu já preguei de uma outra maneira, aí uns meses aí atrás, mas esse morrer é a morte da carne, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, tá? É a carne. Lembra disso, morrer, esse morrer. Olha, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Amém? E Fábio, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia para você, tá? E a sua vida também, querido. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os meus amigos aqui do Facebook. Seja bem-vindo, tá? Vocês são os meus convidados especiais. Você é meu seguidor, né? É. Seja bem-vindo, Maria Raimunda também. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Abençoe sua família, tá bom? Seja bem-vindo.
você também é minha convidada especial. Todos vocês, amigos. Agora o que eu quero dizer. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tá? Amigos, eu não posso atender vocês, tá? Eu estou aqui fazendo live. Entre e assista minhas lives, tá? É melhor do que vocês ficar ligando, tá bom? Então, o poder de Paulo vem de quem? De Deus. Quando você está pregando o evangelho, fazendo uma obra maravilhosa, ajudando alguém, curando alguém, orando por alguém, fazendo benefício a alguém. Esse poder não é seu não, tá, queridos? Esse poder não vem de você, de si próprio, vem de Deus. Todo o poder de Paulo vinha de quem? De Deus. Então eu prego o evangelho, eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho. Esse poder vem de mim mesmo? Não, ele vem de Deus. Amém? Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro? O poder de Deus. A palavra de Deus que habita em nós. O Espírito Santo, os frutos. Nós somos um vaso de barro. E estamos cheios do Espírito Santo. Essas riquezas estão em nós, mas vem de Deus. Esse poder está em nós, mas vem de Deus. Nós somos um vaso de barro. Tá bom? Então, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimados. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruídos. Tá? Nós somos abatidos, porém não destruídos. Porque Jesus está conosco. E esse poder habita em nossos corações. Todas as pessoas que estão tomando uma decisão ao lado de Jesus, que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que está pregando o evangelho, que está trabalhando para Deus, está indo para a igreja, fazendo as suas vontades, pedindo para Deus os converter e arrepender, estão cheios do Espírito Santo, desse poder. Mas esse poder vem de Deus. Não é da pessoa própria, de si própria, tá? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos, levando sempre o morrer de Jesus. Quando você prega, quando Jesus pregava, ele estava correndo perigo. Quando ele falava de Deus, estava correndo perigo lá nas sinagogas, nas cidades onde ele ia, tá? Nos lugarejos, nos países, entendeu? Ele estava correndo perigo. Entendeu? Mas ele pregava. Lembrando aqui, levando sempre no corpo morrer de Jesus. E nós também, quando pregamos o evangelho, nós estamos correndo perigo, porque o capeta está sempre colocando sempre alguém contra o povo de Deus, contra mim, contra você que prega o evangelho, contra você que quer Jesus, está pregando aí o evangelho. Então, Satanás, eu chamo ele o capeta mesmo, porque ele é o capeta. Deixa eu falar aqui para vocês. Eu tava fazendo uma live porque eu faço live, não é pago, tá? Eu prego o evangelho, eu dou de graça a palavra. Como eu recebi, eu dou. Então, no TikTok, não, no Kawaii, parece que foi no Kawaii, no TikTok. Uma dessas redes é isso, nos meus canais. E eu estava lá. Estava lá quem? Lúcifer. Um ser lá que chamava Lúcifer. Tá? E ele disse, sua voz é linda. Aí eu chamei o nome dele, Lúcifer. E eu falei para ele mudar esse nome. Ele falou para mim o quê? Que o nome dele não era Lúcifer. Ele que botava assim. Era Samael. Eu tive pesquisando o nome Samael, é o anjo da morte, tá? Na foto dele, lá, era loiro, bem loiro,
eu preguei para ele. Se era o próprio capeta, eu preguei para Satanás. Tá? O anjo da morte eu preguei para ele. Só que eu falei para ele o seguinte: para ele se converter, se arrepender e tirar aquele nome, mudar aquele nome. Imediatamente eu não pesquisei o nome Samael. Tá? Agora Lúcifer é o anjo de luz, que era Satanás, lá no céu, antes do pecado. Depois foi mudado para Satanás, o grande acusador, a serpente, Satanás, o diabão, né? Que está na Bíblia, em Apocalipse. Está em Apocalipse. Nós devemos temer ele, Satanás. Ninguém pode ficar com medo de Satanás, porque temos Cristo como nossa âncora, como nosso Salvador, nosso Deus, porque Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário, tá? Por todos aqueles que o querem, por todos, mas principalmente por todos aqueles que o querem. Então você não tem que ficar com medo, temer o diabo. Você só não pode estar em pecado, brincar no terreiro de Satanás, porque você vai sofrer, tá? Ficar escravo dele. Enquanto você não toma a decisão ao lado de Jesus, você está sendo escravo do capeta. Então, querido, eu falei para ele mudar aquele nome. Só que eu ainda não tinha pesquisado o significado do nome Samael, o anjo da morte, Satanás. E eu falei para ele mudar o nome, colocar um outro nome. Porque aquele nome ele estava soando o quê? Maldade. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu preguei para ele se converter, se arrepender. Ele falou que a sua voz é muito bonita, você é muito bonita, muito linda. E eu, com essas coisas assim, eu não fico lisonjeada. E nem fico feliz, porque o meu dever, né, eu agradeço, obrigado. Meu dever aqui, em qualquer rede social, canal, é pregar o Evangelho. Seja bem-vindo, OBD, Lecabir, tá? Olá, tudo bem? Hi. Good morning para todos que não entendem ainda a minha língua, tá? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Sejam todos bem-vindos à minha sala de live. Who are you? Eu continuo dizendo para vocês de outros países. I know speak English. Acho que vocês já entenderam, tá? Agora, continuando aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Tá? E aí, terminando aqui, fechando o que eu estava falando, e aí ele assistiu a live até no final. Quem? Lúcifer. Assistiu a live até no final. Eu pregando para ele, para todos, falando de Jesus. Jesus iria voltar, mas queria encontrar todos preparados. E ele do começo ao final ali, me elogiando. Queridos, fechando essa parte, mas eu preguei. Seja lá quem for, mas eu preguei. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, em nossa carne mortal. Mas como, irmã Aparecida? Como? A nossa carne mortal, porque eu me convertendo, me arrependendo, queridos.
de todos os meus pecados. O Espírito Santo vai habitar em mim. Jesus vai estar em mim. As pessoas, elas não vão ver aqui simplesmente a irmã Aparecida, tá? Elas não vão ver simplesmente a irmã Aparecida. Elas vão enxergar em mim, ver em mim Jesus. As obras que Jesus fazia, ele curava, ressuscitava, ungia, alimentava, fortalecia, tá? Assim as pessoas vão ver em mim, porque se eu fizer essa mesma obra, as pessoas não vão ver em mim simplesmente a irmã Aparecida. Vai ver em mim Cristo. Nossa, ela é uma pessoa diferente, porque ela faz isto, faz aquilo outro. Tá? Agora, naquele momento que Jesus bagunçou lá, na sua casa de oração, naquele momento que ele cirou mesmo, quebrou tudo, tá? Expulsou. Naquele exato momento ele não imaginava que Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Principalmente quando ele diz, na casa do meu pai, que ele não queria ver bagunça, não era lugar de ladrão, porque ali estava o quê? Virando uma feira, um mercado, onde as pessoas estavam fazendo vendas. Não estava mais parecendo uma casa de oração, um templo de oração, de buscar Deus. Estava parecendo o quê? Uma feira, um mercado. E ele foi quebrando tudo. Ali as pessoas não enxergaram ele como Jesus, como Filho de Deus. Não consideraram Jesus. Somente quem entendia os céus. Somente quem entendia o céu conhecia. O que Jesus estava fazendo ali era, botando ali era uma ordem. Jesus era de ordem. É decente. Estava pondo ordem naquele local. Ordem e decência. Então, ele ali também estava correndo perigo, muito perigo. E água. Muito perigo de morte. Porque ele estava pregando o Evangelho do reino dos céus. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, nesta manhã, é que vocês que pregam o Evangelho, pregam Jesus, vocês sempre estão levando o morrer de Cristo em si, correndo perigos. Eu estou correndo perigo, porque o inimigo sempre está colocando gente contra nós, muita gente contra nós, para nós cessarmos de pregar o Evangelho. E também, quando pregamos o Evangelho, levamos essa mensagem a outras pessoas, nós estamos fazendo algo maravilhoso, tá? Deixando a nossa carne pecaminosa morrer e deixando Cristo viver em nós. Porque não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Agora, vamos lá aqui. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, como Jesus nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça se multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, amigo. Voltando aqui, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Não. Eu criei, então você crê, amigos? Você crê que Jesus vai voltar? Que Jesus está em você? Que Jesus vai te salvar? Você crê? Você acredita que Jesus vai te ressuscitar na sua volta? Você acredita
que Deus vai te ressuscitar assim como Ele ressuscitou o próprio Jesus? Você acredita que Jesus está em você? Quando você toma a decisão ao lado dele e começa a fazer a obra dele, pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? O que é o Evangelho? Na realidade, o que é o Evangelho? É o céu. O Evangelho é o céu. Quando você está pregando o Evangelho, você está pregando os céus, o terceiro céu, tá? A morada lá 1000 anos e eternamente na Nova Jerusalém. O que é pregar o Evangelho? É você fazer o bem, não saber a quem. O que é o Evangelho? É fazer o bem, não saber a quem. É pregar Jesus. Que Jesus está voltando. E que a tua morada não é aqui não, amigos. As suas moradas não é aqui neste mundo. É nos céus. Você só está aqui, ó, passando um tempo, treinando para poder morar no céu. Então, por isso, Jesus disse: o que comais, o bebais, o façais tudo, mas tudo mesmo, seja para a honra e glória do nosso Deus. O que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? É fazendo bem ou fazendo mal? É fazendo bem ou fazendo mal para as pessoas? É pregando o Evangelho. Eu fui chamado. Deus me colocou no ventre da minha mãe. Ele me colocou no ventre da minha mãe. E me tirou de lá também, depois de 9 meses. Para Ele. Foi para Ele. Eu não sou da minha mãe. Eu não sou do meu pai. Eu sou de Deus. Então, eles... É tipo assim. Jesus... Deus colocou Jesus na barriguinha de Maria. Tá? Maria. Mas foi para Maria? Jesus é filho de Maria? É filho de José? Não. É de Deus. Então eu sou filho da dona Domingas? Do seu José? Não. De Deus. Ele me colocou lá, tá? Os meus pais são adotivos. Meus pais adotivos. Porque o meu verdadeiro pai é Deus. Ele me colocou no ventre da minha mãe. Depois me tirou depois de 9 meses. E me criou com a ajuda deles. Meus pais me criaram os adotivos. E Deus ajudou os meus pais a me criarem. Para Ele. Entendeu? Até um certo tempo eu era deles. Mas agora eu sou de Deus. Eu sou de Deus desde o ventre da minha mãe. Mas somente quando eu comecei a entender o verdadeiro plano da salvação, é que eu fui entender que eu sempre fui de Deus. E que todos vocês são de Deus. E que nós estamos aqui treinando. Tá? Treinando. Para morar no céu 1000 anos e ter a vida eterna na Nova Jerusalém. Sermos eternos com Deus. Mas somente, amigos, somente se você tomar uma decisão ao lado de Jesus para sempre. Não passar um dia, não mergulhar numa praia, em um rio, em um tanque, e depois sair dali e pronto. Aquilo não significou nada para você. Entendeu? Querido, o batismo nas águas é um símbolo de salvação. Ali você deixou todo o seu pecado. No fundo daquele mar, daquelas águas do rio, daquele tanque batismais. E ali você se tornou uma nova pessoa quando você emergiu. Ou seja, você mergulhou. Ali você morreu para o mundo. Deixou todos os seus pecados ali no fundo. Quando você levanta, você está submergindo. Você está se tornou uma nova criatura para Jesus. As coisas velhas são passadas.
E tudo se tornaram novo ali, a partir daquele momento que você se converteu, se tomou uma decisão ao lado de Jesus através do batismo. Queridos, por isso, meu conselho é que vocês tomem uma decisão ao lado de Jesus. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, um templo, igreja, um povo. Procura um lugar onde o povo está se reunindo, se reúne para adorar a Cristo, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízes e temer a Deus e dar-lhe glória. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia há 28 anos e não pretendo sair. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi plantada lá no Éden, no sétimo dia. Está lá no capítulo 2, verso 1 e 2, 3 diante. Então, veja só. Está dentro da Bíblia. Na Bíblia. É bíblico. Eu cumpro o que está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Eu não tiro nada nem acrescento nada. Nada de que é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Porque é na Bíblia. Então, queridos, o meu conselho desta manhã é que você procure uma igreja mais próxima da sua casa e adore a Deus. Toma a decisão ao lado de Jesus através do batismo. Jesus está voltando. Jesus te quer. Ele te ama. Ele te quer para Ele. Ele não quer que você se perca, querido. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você ande com Ele. Trabalhe para Ele. Viva para Ele. Pregue a verdade. Viva a verdade. Permaneça na verdade para sempre. Mas lembrando, você sempre vai levar em si o morrer de Cristo. Porque não mais você que vai viver, amigos. É Cristo. Mas Cristo vive em você. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse poder de eu pregar o Evangelho, levar uma cesta básica para você na sua casa, esse poder de eu levar um prato de comida para você, de você vir na minha porta, me pedir algo, me ocupar, e eu compartilhar com você algo, fazer o bem, te tratar bem, cuidar de você, te dar uma roupa, um calçado, te dar um teto, um auxílio. Esse poder não é de mim, tá? Esse poder é de Deus. Esse poder de curar, que eu vou na tua casa para te curar, para te ressuscitar, para te fortalecer, para te libertar. Esse poder não é de mim. Esse poder é de Deus. Todo esse poder vem de Deus para mim, tá? Nada, eu não tenho nenhum poder. Eu não tenho nenhum poder. O que eu quero dizer para vocês nesta manhã é que o meu corpo é templo de Deus. Eu sou apenas um templo de Deus, uma cidade de Deus, para que o Espírito Santo habite em mim, para que eu leve as boas novas às outras pessoas e faça o bem às outras pessoas, não saber a quem. Black Man, seja bem-vinda. Queridos, Arinaitiu, Alex, bom dia, good morning. A palavra de Deus fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós devemos reconhecer, não devemos nos orgulhar, nós não devemos ser soberba por isto. O orgulho não pertence a Jesus e nem a soberba, pertence ao capeta. Nós devemos nos alegrar. Nossa, Jesus está em mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo, fazer morada, habitar. O meu corpo pertence a Ele.
Nossa, é um privilégio muito grande. Eu sou privilegiada, John William. Seja bem-vindo. Good morning. Eu ia dizer good night. Queridos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Porque o teu corpo, o meu corpo, é templo de Deus. Mas para que o meu corpo e o teu corpo seja templo do Espírito Santo, fazer morada, você tem que saber o que você come, você tem que saber o que você veste, o que você calça, e como você anda diante de uma sociedade tão pervertida. Tá bom? Agora, mas irmã Aparecida, a senhora está falando da comida, da alimentação, não tá? Falei da alimentação, mas eu não vou entrar nesse contexto aqui, mas eu vou abrir aqui a mente de vocês, tá? A alimentação não é porque você não pode comer. Porque muitas vezes muitas alimentação, ela não está apta para você se alimentar, ela é imunda, tá? E vai fazer mal para você, Você não vai ficar com saúde. Em vez de você ficar saudável, viver mais um tempo, quando você se alimenta com qualquer tipo de alimentação que não é saudável, você está o que? Apressando a sua morte, tá? Apressando a sua morte. Então, quando você se alimenta conforme as vontades de Deus que está na Bíblia, tá? Comidas saudáveis, alimentação saudáveis, e anda conforme as vontades de Deus, você está o quê? Aumentando seus dias de vida. É só por isso. Deus quer que você tenha saúde. Ele não quer que você morra, tá? Ele quer que você tenha saúde e viva mais. É só isso. E obedeça a Ele. Então, queridos, que comais ou bebais, mas faça tudo para a honra e glória de nosso Deus. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, tudo que você passar por Cristo, aqui neste mundo, não desanime. Você não vai ficar quebrado. Você não vai morrer. Você vai sempre levar a morrer de Cristo em si, em você. Mas você sempre estará seguro se você estiver realmente fazendo as vontades de Deus, guardando os seus mandamentos. Você sempre vai estar protegido por Deus. Se você fizer as vontades dele, levar sempre em você o morrer dele. Matar a carne, que é as vontades, porque o homem, nós somos cheios de sentimentos, de vontades, de desejos, tá? E esses desejos, essas vontades pecaminosas, carnais, sexuais, nós devemos o que? Ir eliminando. Eliminando. Como? Matando. Matando todos os dias. Matando, fazendo o que? As vontades de Deus. Estudando a Bíblia. Orando, jejuando, trabalhando para Ele. Se alimentando conforme as suas vontades. Então é matando a carne, os desejos, os apetites. Tá? Aí você vai passar a fazer as vontades de Deus no seu corpo, matando sempre a sua carne, para que Cristo habite em você. Porque não mais eu que vivo, não mais você que vive, mas Cristo vive em nós. Levando sempre o morrer, no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal. E as pessoas veem, é Jesus. Ela faz as mesmas obras que Cristo fazia. Não é a irmã Aparecida, não, é Jesus. Queridos. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Em mim opere a morte, mas em vocês a vida. Porque eu estou sempre levando
o morrer em Cristo em mim, de Cristo. Sempre correndo perigo, pregando o evangelho para dar vida para vocês, mas correndo perigo. Porque estou pregando o evangelho. Tem muitas pessoas que não gostam. Satanás não gosta. Ele odeia quando você está pregando o evangelho. Ele odeia quando você está fazendo bem. Então você sempre estará correndo perigo. Quando você estiver achando, seja bem-vindo. Quando você estiver pregando o evangelho, você está sempre correndo perigo, porque você está libertando muitas pessoas. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida, dando vida para vocês. Meu Cristo. Mendina, Fiti. Depois eu vou pregar para eles. Tá? Depois eu vou pregar para todos eles. Terminar daqui, passar uns momentos, eu vou pregar para eles. Outros países. Todos os dias eu coloco uma mensagem de salvação para todos eles. Para todos vocês. Na linguagem dele materna. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso aqui falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então eu criei, por isso que eu falo, eu prego o evangelho. Você crê também e você prega o evangelho, mas sempre levando morrer. Sempre correndo perigo, morrer em Cristo. Matando a carne, correndo perigo também. Matando a carne, correndo perigo, matando a carne para dar vida para vocês. Para que vocês conheçam Jesus e que vocês tomem uma decisão ao lado de Jesus e para sempre. Queridos, Ele está voltando. E que Ele quer encontrar cada um de vocês preparado para Ele. Ele não quer que vocês pereçam. Ele não quer que vocês morram. Ele quer que vocês vivam e tenham vida e vida em abundância. Mesmo que vocês venham descer ao pó, mas que seja em Cristo Jesus, depois da conversão, do arrependimento, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vocês serão ressuscitados primeiro e irão ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Mas que vocês venham tomar uma decisão ao lado dele. E para sempre. Que vocês venham tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não tema. Não tema. Ele fala lá em Isaías 41, 10. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com minha destra fiel. Ou seja, com minha mão poderosa. Então não temas, amigos. Não temas a nada. Aceite Cristo como seu único verdadeiro Salvador e Senhor e viva para Jesus. Pregue a verdade e viva a verdade. Amém? Amém, amém. Então, queridos, tchau, tá bom? Tchau, vou saindo, tá? Está no meu horário. Ainda tem que pregar internacionalmente, tá? Para outros países. Para outras pessoas. Tá bom? E o que eu quero dizer para todos vocês, que Jesus ama todos vocês. E eu também. Tá? E eu também. Por que, irmã Paris, você nos ama? Porque eu estou trazendo essa belíssima mensagem de vida, salvação, vida eterna para todos vocês. Eu quero ir para o céu? Quero sim, por isso que eu estou me esforçando. E o reino do céu é tomado por esforço, se apoderam dele todos aqueles que se esforçam. Aqui, por que a irmã Paris está dizendo que nos ama? É porque eu quero ir para o céu e levar multidões comigo. Amém? Amém, amém. Então, tchau. Até o próximo encontro, tá, amigos? Que Deus abençoe cada um de vocês de acordo com a sua necessidade. Amém, amém, amém.